Olá para você que está acessando o nosso canal aí para se expor a mais um vídeo do estudo sobre as alianças da Bíblia. Seja bem-vindo, que você possa curtir, que você possa ser abençoado por esse conteúdo tão maravilhoso e também possa nos ajudar aí até mesmo a propagar, né, este estudo às pessoas aí do seu conhecimento, do seu relacionamento. Portanto, fique conosco até o final, dê o seu joinha e se ainda não é cadastrado, cadastre-se, né, em nosso canal. Nós estamos concluindo, né, hoje a aliança, a nova aliança. E vamos então falar sobre o selo da nova aliança. Assim como o selo nas alianças anteriores, eles foram dados como memorial, como lembrança constante da autenticidade e verdade e validade, né, da aliança. Também Deus ligou um selo à nova aliança para fazer o mesmo. Nos evangelhos, nós encontramos Jesus, o sacrifício e sacerdote da nova aliança, falando sobre a vinda do Espírito Santo para que ele fosse o selo da nova aliança. Lembramos que os textos estão todos na apostila que comprovam as nossas afirmações. Não vamos falar os textos para não nos alongar muito, né, nesta live. O Espírito Santo é o selo, portanto, da nova aliança, o selo personificado, assim como Jesus é a palavra da nova aliança, o sacrifício, o sacerdote e santuário personificados. O Espírito Santo é referido como o selo da nova aliança. O Espírito Santo deu um sinal da nova aliança, que foi a evidência de falar em línguas espirituais ali no dia de Pentecostes. O Espírito Santo é o executor, o agente da nova aliança para assegurar que a herança e o testamento, né, de Jesus sejam manifestos na vida do crente. A habitação do Espírito Santo no crente é que torna possíveis as bênçãos da nova aliança, que valida sua fé na nova aliança e que o capacita também à obediência à nova aliança e o torna, né, o crente, santuário da nova aliança. Apesar dos santos do Antigo, ou os crentes, né, do Antigo Testamento, terem sido temporariamente ungidos e empoderados pelo Espírito Santo, é somente na nova aliança que os santos ou os crentes da nova aliança experimentam a habitação da sua presença, ou seja, da presença do Espírito Santo. Porque Jesus é o mediador e personificação da nova aliança, ele recebeu o Espírito Santo sem medida, ou seja, a plenitude do Espírito Santo. Jesus também tem a prerrogativa de colocar o Espírito Santo como o selo da nova aliança.
O crente da nova aliança deve experimentar a plenitude do ministério do Espírito Santo, porque o Espírito Santo mesmo, ele mesmo é o selo da nova aliança e é o cumprimento de todos os demais selos das outras alianças. As principais operações do Espírito Santo no crente da nova aliança são: o Espírito Santo é o agente, o executor do novo nascimento. O Espírito Santo habita no espírito recriado do crente. O Espírito Santo é a unção que permanece dentro do crente e que o ensina. Então, ele tem a função de mestre. O Espírito Santo dá ao crente a certeza da salvação. O Espírito Santo enche o crente dele mesmo. O Espírito Santo batiza o crente nele mesmo e o capacita a falar em línguas espirituais para edificar-se a si mesmo. O Espírito Santo capacita o crente a orar. O Espírito Santo capacita o crente da nova aliança a adorar em espírito e em verdade. O Espírito Santo guia o crente a toda a verdade. O Espírito Santo habilita o crente a mortificar as obras da carne. O Espírito Santo produz o caráter e a natureza da semelhança de Cristo na vida do crente. O Espírito Santo empodera o crente para testemunhar de Cristo. O Espírito Santo concede dons espirituais àqueles a quem enche. O Espírito Santo trará a ressurreição e imortalidade do corpo físico do crente na primeira ressurreição. Isso consumará a obra do Espírito Santo como selo de Deus no crente da nova aliança. A aceitação das palavras da nova aliança e suas promessas, sacrifício e sacerdócio em Cristo mesmo torna possível ao crente da nova aliança receber o Espírito Santo como selo da nova aliança. Portanto, o selo da nova aliança é uma pessoa, né? A pessoa bendita do Espírito Santo. As operações do Espírito Santo são referidas como o selo, o penhor e as primícias. Essas operações apontam para o fato de que a plenitude e consumação de tais operações, tornadas possíveis pela nova aliança, nos levarão àquilo que foi planejado por Deus na aliança eterna. Resumindo, em contraste com as alianças anteriores, com os seus sacrifícios de animais e seus selos impessoais, a nova aliança distintamente envolve cada pessoa da triunidade. A pessoa do Pai. Então, as palavras da nova aliança faladas por Jesus eram as palavras do Pai. Foi isso que ele disse.
o Filho, né, a pessoa do Filho. Então, o corpo e sangue de Jesus eram o sacrifício da nova aliança e ele é também o sacerdote. E a pessoa do Espírito Santo. Bem, aqui encerramos a 8ª aliança, que é a nova aliança. E agora nós vamos finalizar esse estudo com a 9ª aliança, que é a aliança eterna. A aliança eterna, ela foi feita na eternidade, nos conselhos da triunidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ela foi feita antes da criação do primeiro homem e a entrada do pecado na raça humana. Ela engloba o plano completo de Deus desde a criação até a redenção. É a aliança fundamental na eternidade para todas as alianças reveladas no tempo. O homem era o seu alvo. A Bíblia claramente ensina que Deus tinha um propósito eterno antes que começasse o tempo e antes da criação do homem e da entrada do pecado na raça humana pela queda de Adão e Eva. Este eterno propósito estava contido na forma de uma aliança eterna, pois Deus não declara qualquer propósito fora de aliança. O propósito da aliança eterna proveu a base para os propósitos revelados nas alianças feitas na terra dentro da linha do tempo. Das 8 alianças reveladas por Deus no tempo, ou seja, a edênica, a adâmica, a noética, a abraâmica, a mosaica, a canaanita, a davídica e a nova aliança, a primeira, que é a edênica, pertencia ao propósito de Deus na criação, enquanto que as próximas alianças, 6 alianças depois desta, eram alianças de promessa, simbolizando a redenção antes da cruz de Cristo. Mas a 8ª aliança pertencia aos propósitos redentivos de Deus realizados em Cristo Jesus, a nova aliança. Como vimos, na aliança edênica, Deus tinha um propósito para Adão e sua descendência. Esta aliança envolvia o propósito de Deus para o ser humano feito antes da entrada do pecado. Ali vemos o início do ciclo das alianças. O homem é colocado num período de prova, que termina em falha e em julgamento. Então Deus inicia o primeiro elo de uma cadeia de alianças de redenção e começa ali com a aliança adâmica. Apesar da trágica entrada do pecado na raça humana, deve-se reconhecer que Deus não foi apanhado de surpresa. Por causa dos seus atributos, ele previu a queda do homem dos seus propósitos de criação.
Portanto, ele colocou em operação as alianças redentivas para redimir o ser humano do seu pecado. Esta foi a maneira que Deus estabeleceu para resolver a questão do pecado. A nova aliança é o culminar, das alianças de redenção, pela qual Deus restaura o ser humano de volta ao propósito original da aliança edênica lá na criação, antes da queda. A nova aliança torna a aliança edênica possível. Portanto, foi a aliança eterna, pré-existente no céu, que tornou possível todas as alianças desde a criação e até a redenção aqui na terra. A aliança eterna é descortinada na criação e na redenção. Só podia ser operada por causa dos atributos morais de Deus. Portanto, a aliança eterna é, primeiro, possível por causa dos atributos essenciais de Deus. Somente Deus poderia estabelecer uma aliança eterna, porque só Ele é eterno. Primeiro, porque Deus é eterno. Porque Deus é onisciente. Sua onisciência inclui sabedoria, conhecimento e entendimento para levar adiante os propósitos da aliança. Deus é onipotente, soberano sobre a criação e as criaturas. Deus é onipresente. Deus é imutável, sem mudança em sua natureza, ser, caráter, essência e também nos seus propósitos de aliança. Deus é autoexistente. Se não fosse por causa desses atributos essenciais de Deus, nenhuma aliança poderia ser feita na eternidade e certamente nenhuma poderia ser cumprida na linha do tempo. Segundo, a aliança eterna está disponível por causa dos atributos morais de Deus. Deus é santo, ele é absolutamente santo, puro, perfeito e não pode tolerar o pecado. Deus é justo, ele é perfeitamente justo e deve julgar o pecado. Justiça é a santidade de Deus julgando o pecado do ser humano. Deus é amor, ele é o perfeito amor, graça, misericórdia, benignidade e bondade manifestas para com as suas criaturas. O amor sempre foi a motivação por trás das alianças de redenção, porque Deus amou o mundo. Deus é fiel, ele é absolutamente confiável e comprometido com as palavras da aliança para com o ser humano que ele criou. Terceiro, a aliança é eterna por causa da triunidade eterna.
A aliança é eterna porque é uma aliança entre as pessoas da eterna triunidade. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Cada pessoa da Trindade cumpriria a sua parte na criação e redenção. As características eternas da Trindade são estampadas nesta aliança, bem como em todas as demais alianças. O Pai é o originador das alianças, ele faz as promessas, ele dá as palavras e os termos das alianças. O Filho é o sacrifício, o mediador da aliança, funcionando no santuário tanto como oferta quanto ofertante, sacrifício e sacerdote ao mesmo tempo. O Espírito Santo é o selo, o sinal e o penhor da aliança. Ele é a pessoa da Trindade que seria o executor, o agente da aliança e que vela pelo seu cumprimento integral. As grandes doutrinas da presciência, eleição, soberania da vontade de Deus, propósito e predestinação declaram a linguagem e a verdade da revelação da aliança na Trindade, na eternidade e também no tempo. Quarto, a aliança eterna é eterna porque é espiritual. Somente pelo entendimento da aliança eterna podemos compreender as promessas eternas referidas em certas alianças. Os fatores importantes que revelam o valor eterno desta aliança são: esta aliança é anterior ao início do tempo. Esta aliança foi feita na eternidade, nos conselhos das pessoas da eterna triunidade. O ser humano não era seu parceiro, mas sim o seu objetivo, porque ele ainda seria criado. Esta aliança é celestial, enquanto todas as outras pertencem à terra. Esta aliança é a única aliança sem elementos temporais, porque ela inclui, do ponto de vista divino, as pessoas eternas da triunidade, e do ponto de vista humano envolve a vida eterna, a promessa, da vida eterna. Esta aliança é a mais abrangente aliança, porque todas as demais são progressivas, descortinando na terra e no tempo o que estava na aliança eterna. Esta aliança é o cumprimento da nova aliança, dos elementos eternos, de todas as demais alianças. Todas as alianças terrenas tinham elementos temporais e eternos. Todos os elementos temporais foram cumpridos e abolidos na cruz em Cristo Jesus, enquanto que os elementos
temporais permanentes desaparecerão na segunda vinda de Cristo. Vejamos aí alguns exemplos. O arco-íris da aliança noética só pode ser eterno em Cristo. A promessa da terra como uma possessão eterna para Abraão e sua semente só poderia ocorrer na Canaã celestial, porque a da terra passará. O rito da circuncisão da aliança abraâmica deveria ser um sinal eterno na carne da semente de Abraão. O sinal físico era temporal e a circuncisão, que é eterna, é a do coração ou espírito, sendo, portanto, espiritual. Certos rituais da aliança mosaica deveriam ser eternos, perpétuos. Todos eles foram cumpridos e abolidos na cruz em Cristo Jesus. Portanto, o princípio espiritual é que é eterno. Arão e seus filhos receberam a promessa de uma aliança de sacerdócio eterno. Este não poderia ser o sacerdócio araônico, porque a carta aos Hebreus demonstra claramente que o sacerdócio que pertencia à aliança mosaica passou. O sacerdócio eterno só viria com a nova aliança e seria segundo a ordem de Melquisedeque. Este é o sacerdócio de Cristo e sua igreja, que vive no poder de uma vida indissolúvel. O Senhor prometeu aos levitas que nunca lhes faltaria sacerdote para oferecer o contínuo sacrifício. A carta aos Hebreus diz que a ordem sacerdotal dos levitas com seus sacrifícios de animais passou. Portanto, essas promessas só podem encontrar o seu cumprimento num sacerdócio espiritual e eterno na nova aliança. A semente, casa, trono e reinos eternos da aliança davídica também só poderiam ser cumpridos em Cristo, que é a semente de Davi, e a sua casa, trono, reino através da igreja. Todas as alianças referidas como eternas só podem sê-lo através da aliança eterna feita pela triunidade. Bem, nós vamos parar por aqui e dar sequência no próximo vídeo. Que você possa ter sido abençoado e possa crescer no conhecimento de Deus e sua palavra. Amém.